Oi, turminha, então nós vamos dar continuidade aqui na página 41, tá? De matemática do livro SESI. E hoje a gente vai ver esse quadro aqui, olha, né, que traz a população de algumas cidades. E nós vamos pintar o que tem o maior número de habitantes. Como que eu sei qual cidade que tem? Se é a cidade A, se é a B, se é a C, se é a D, que tem o maior número de habitantes? Vejam que os números de habitantes, eles são bem próximos, né? Lembra que eu falei para vocês, a gente sempre contar a quantidade de números para saber se ele é maior ou menor? Mas no caso aqui, ó, todos eles, né, tem 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Todos começam com o número 99, né? Então, para que eu saiba qual é o maior, né, que tem o maior número de habitantes aqui, para eu não me confundir, eu tenho que olhar a posição de cada número. Como que eu olho a posição? Olhando aqui, ó, a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar. Então, eu tenho que olhar esses números aqui para eu descobrir qual desses números aqui é o maior, né? O número maior é a cidade que tem mais habitantes, o maior número de habitantes. Então, eu desafio aí vocês, né, a olhar atentamente a posição desses numerais aí para descobrir qual a população aí, maior população aí, qual cidade tem a maior população. Aqui, olha, nós vamos fazer um X na escrita correta desse número aqui, ó, né? Desse número aqui. Como que eu leio esse número? Então, eu tenho que lembrar que sempre aqui, ó, nesses pontinhos, é a separação, né, de uma ordem para outra, certo? De uma classe para outra, na verdade, né? Então, aqui eu tenho a primeira classe, a segunda classe. Então, eu vou olhar aqui, né? Que número que formou aqui. Sempre eu separo com esse pontinho. Então, prestem atenção. Eu leio até aqui, depois eu leio até aqui, certo? Então, eu leio a segunda classe até aqui, depois eu leio a primeira classe até aqui. Então, lembra aí como que eu leio esse número e vai assinalar com um X aqui no nome desse número. Essa atividade aqui 9, vocês vão fazer o seguinte: em cada item, assinale os números e faça o que se pede. Então, vocês vão ordenar aí os números do menor para o maior. Então, desses 4 números aqui, qual é o menor? Lembrando que eu tenho sempre olhar a posição que cada número ocupa para eu saber qual é o menor. E aí eu vou escrever aqui o número do menor para o maior. Então, dando sequência aqui na nossa atividade, na página 43, né? Aqui, 42, né? Nós vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. Agora, aqui vocês terão que pintar, né, o quadro com o número 222.002. Então, eu vou ter que procurar aqui, ó, onde está esse número, 222.002. E vou pintar. Depois que eu terminar de pintar esse número, eu vou pegar cada número que está aqui, né, no quadro aqui, vou colocar ele aqui e escrever o nome dele na frente, certo? Vou fazer isso com todos eles. Agora, já esse próximo aqui, também eu terei que pintar o seguinte número. Vou ter que pintar o número 325.019. Vou ter que procurar qual desses 3 aqui representa o 325.019 e pintar. Aqui na C, só para eu fazer isso, só para pintar o número pedido aí acima. Agora, já aqui na 10, eu vou ter que completar o quadro com o seu antecessor e com o seu sucessor. O que é antecessor? É o que antecede, né, o número 550.550. O que vem antes dele e o que vem depois dele? Então, é um número só antes e um número só depois. Então, tem que ver
que vem antes de todos esses números aqui, desses 3 números que estão escritos aqui, tá? Agora aqui, olha, nessa 11 aqui eu já deixei feito para vocês. Por quê? Depois vai ter uma atividade avaliativa e eu quero que vocês entendam bem esse quadro aqui, olha. Então, eu tenho uma linha reta, uma reta numérica, né? Organizada com esses números aqui que vocês estão vendo, ó, 200 mil, 210 mil, 220, 230, 240, 250, né? E agora eu tenho esses números aqui em laranja que eu vou ter que descobrir em que lugar que eles vão ter que ser organizados, localizados nessa reta numérica. Então, 201 mil, eu sei que ele tá bem próximo e depois do 200 mil, né? Não pode estar antes, ele depois. Só que tá vendo aqui, ó, deixa eu aproximar bem o celular. Ele está bem próximo dos 200 mil. Então, 201 mil, eu fiz essa setinha aqui indicando onde ele está. Ele está aqui, ó, tá? Agora, o 223 mil, eu sei que ele está entre o 220, né? Olha aqui. Eu sei que ele está entre 220 e o 230 mil. Então, é aproximadamente. Quando eu falo aproximadamente, crianças, não quer dizer que tem que ser exatamente naquele lugar, mas tem que ser próximo, o mais próximo possível. Então, eu calculo que aqui, que ele vai estar mais ou menos aqui, tá? E agora, o 239.999, ele está praticamente encostado no 240 mil, certo? Então, eu fiz um tracinho aqui para vocês e coloquei a setinha. Porque nós vamos fazer uma atividade agora, que eu vou explicar para vocês, que tem lá no nosso encarte, que é bem parecido com essa atividade aqui. Por isso que eu quis fazer essa para vocês terem uma noção de como vai ser feita a outra, tá? Então, vamos lá para nossa atividade, que vai ser essa aqui, ó, que vai ser uma avaliação. E para isso, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do encarte que tem lá no final do nosso livro. E a gente vai ter que descobrir, igual a Pro fez aqui para vocês, onde fica esses números aqui, ó, que eu deixei assinalado para vocês. Então, vocês vão ter que ir lá no encarte, descobrir onde fica o 1.500, o 2.500, 6.500, o 5.999, o 9.001, com uma setinha. Então, eu vou abrir para vocês, né, nesse encarte, tá? Para ficar mais fácil a explicação. Então, vamos lá. Tô abrindo aqui para vocês o encarte. É o nosso primeiro encarte, tá vendo? Aqui, ó, encartes de matemática, é a primeira folha. Então, olha, eu tenho aqui essa reta numérica, tá? Inclusive, eu tenho alguns números aqui que não estão escrito o nome deles. Vocês irão escrever para mim, né? 0, 1.000, qual que é esse? Vai escrever o nome dele aqui, 3.000, 4.000, e esse qual que é? Vai escrever aqui, 6.000, qual que é esse? Vai colocar ele aqui e escrever aqui. Aqui, tá faltando 6.000, vocês vão ter que colocar. Aqui, tá faltando 3.000, vocês vão ter que colocar. Né? 8.000, tá faltando o nome. O que tiver faltando o nome, tá vendo? Vocês vão ter que colocar pra mim. 10.000. Agora, o que vocês vão ter que fazer nessa reta numérica aqui? Vocês vão ter que localizar aqueles números que eu falei para vocês. Onde está o 1.500? Vou fazer uma setinha e colocar para mim onde está o 1.500. Onde está o 2.500? Vai fazer uma setinha e vai colocar para mim onde está o 2.500. O 6.500. O 5.999. O 9.001. Então, o que eu quero? É aproximadamente, mas não pode ser, né, tão distante ou tão próximo. Então, tem que ser aproximado, o mais próximo possível. Não tem que ser exato, mas tem que ser o mais próximo possível. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, que ela vai contar como avaliação de matemática. Combinado, crianças? Caprichem aí nos números, nas letras, para sair bem bonito. E aí vocês vão ter que destacar
essa folha aqui e enviar para mim junto com a apostilinha de vocês aí, né? Junto com essa apostilinha aqui, ó. Junto com essa, porque vai ser uma avaliação. Então, vocês vão ter que destacar aí essa parte e mandar junto para mim, tá bom? Combinado? Então, uma boa aula para vocês. Tchau, crianças!